Olá, vamos continuar o nosso estudo de anatomia humana, falando hoje sobre o sistema respiratório. A bibliografia utilizada para essas aulas são Princípios de Anatomia e Fisiologia, do Tortora e do Dexo, e o Atlas de Anatomia Humana, do Sobota. Para essa aula aqui, eu utilizei o volume 2 do Atlas de Anatomia Humana do Sobota. Vamos falar inicialmente sobre as funções do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório faz essa interação entre o ar ambiente, ele faz essa interface entre o ar ambiente e o nosso corpo. O ar é absorvido da atmosfera, deve ser absorvido pelos pulmões e o gás carbônico produzido pelo metabolismo das nossas células é eliminado por meio da respiração. Essa é a principal função e a função mais conhecida do sistema respiratório. Mas nós temos outras funções, como por exemplo a regulação do pH do sangue, ou seja, se o sangue está alcalino, neutro ou ácido. O nosso sangue deve estar alcalino. E só que o gás carbônico retirado das células pode tornar esse sangue mais ácido. Então, por isso que o sistema respiratório trabalha também nessa função de equilibrar, de regular o pH do sangue, porque ele retira o gás carbônico das células, e esse gás carbônico chega lá no pulmão e ele é deixado nos alvéolos para serem expelidos na nossa respiração. E dessa forma nós vamos mantendo o pH desse sangue mais alcalino. Tá? Uma outra função é conter receptores para o sentido do olfato. Então, nas estruturas do sistema respiratório, nós temos uma porção que tem os receptores do sentido do olfato, que fazem parte dessas estruturas, que são as estruturas condutoras do ar. O sistema respiratório também tem a função de filtrar o ar que nós inspiramos. Nós temos todo um sistema aqui no nariz, na cavidade nasal, que vai filtrando esse ar para que partículas estranhas não entrem no nosso pulmão. E ele também tem a função de produzir a fonação, ou seja, a fala. Então, a pressão do ar nas pregas vocais faz com que nós possamos emitir sons. E, além disso, nós podemos eliminar água e calor também por meio do sistema respiratório. No livro do Tortora, estruturalmente o sistema respiratório é constituído por duas partes. O sistema respiratório superior, que inclui o nariz, a cavidade nasal, a faringe e estruturas associadas à faringe. E o sistema respiratório inferior, que inclui a laringe, que é essa porção aqui, a laringe, traqueia, brônquios e os pulmões. Mas no mesmo livro também tem uma divisão em estruturas condutoras, que seriam as estruturas condutoras do ar até o pulmão, e as estruturas respiratórias, ou seja, onde de fato acontece o processo de respiração, ali, o processo de troca gasosa. E agora nós vamos ver cada uma dessas estruturas. Aqui uma outra visão, nós vemos aqui nariz, cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. Então, vamos começar pelas estruturas condutoras. Vamos começar estudando um pouquinho sobre o nariz. O nariz é uma estrutura osteocartilaginosa, porque ela é formada por ossos e por cartilagens. Os ossos envolvidos na formação do nariz são o maxilar, os dois lados do osso maxilar, e também o osso nasal direito, o osso nasal esquerdo, maxilar direito e maxilar esquerdo. Eles formam essa estrutura do nariz que nós vemos quando a gente olha para uma caveira, a gente vê esse corte e vemos também
os ossos vomer e o etmoide. Então, quando a gente vê a caveira, a gente vê o vomer e o etmoide, que fazem uma parte do septo nasal lá dentro. E temos também o septo nasal aqui, feito com cartilagem, essa parte mais externa. Nós temos aqui, nessa parte do nosso nariz, uma cartilagem maleável, uma cartilagem molinha, que é a cartilagem hialina. Só que nós temos uma estrutura lá para dentro que também divide o septo nasal, que é óssea, feito então pelo osso vomer e pelo etmoide. Mas aqui no nariz, nós temos as cartilagens, o septo nasal. Todo septo, ele tem esse nome porque ele divide alguma estrutura em duas partes, né? Divide em duas porções. Então, no septo nasal, divide o nariz em narina direita e narina esquerda. Temos as cartilagens nasais, direita e esquerda. Temos as cartilagens alares, que são essas aqui. Nós temos alares maiores e alares menores. Nessa região também nós temos gordura. Temos uma parte com gordura. Então, aqui basicamente é a formação do nariz. Aqui dentro do nariz, nós temos as vibriças, que são pelos. E esses pelos têm a função de filtrar o ar que entra pelas narinas. Então, aqui nós temos as narinas e o ar vai entrar pelas narinas. Entrando nas narinas, aqueles pelos da narina vão captando, vão segurando partículas estranhas, partículas que não devem ir para o pulmão. E nós temos também na cavidade nasal toda uma outra estrutura feita para a proteção, para a nossa proteção, né? Filtrando o ar, umidificando e aquecendo esse ar antes que ele chegue no pulmão. Então, o nariz, o ar entra pelo nariz e ele passa pela cavidade nasal. Aqui na cavidade nasal, nós temos essas estruturas que são conchas nasais. Essas conchas nasais, elas ocupam um espaço dentro da cavidade nasal. E esse espaço é ocupado para que quando o ar entre, ele tenha que passar por um canal um pouquinho mais estreito e faça um atrito nessa região. Formando esse atrito e essa turbulência, o ar é aquecido. Então, esse ar passa pela filtragem dos pelos e ele é aquecido por conta dessa estrutura das conchas nasais. Essas conchas nasais, elas são feitas de ossos, são estruturas ósseas, recobertas por uma mucosa, uma mucosa viscosa, chamada mucosa respiratória. E essa mucosa respiratória, essa mucosa que é viscosa, ela é úmida, ela também pode aprisionar possíveis partículas agressoras. Então, aquilo que passou pelo nariz, mas não foi filtrado, não deu conta de ser filtrado e passou e está aqui na cavidade nasal, pode ser aprisionado por conta dessa mucosa. Então, vai ser aprisionado na mucosa e o tipo de tecido que tem aí na cavidade nasal vai empurrar essa partícula para fora. Então, nós temos toda essa estrutura protetora aqui já na entrada. Por isso a importância de nós fazermos a nossa inspiração pelo nariz e não pela boca. Porque na boca nós não temos pelo, né? Essa região ela é úmida, mas não é um úmido viscoso, é mais líquido. Então não tem essa propriedade de proteger nesse sentido, porque o que entrar pela boca pode descer tranquilo para o estômago, mas ou para o pulmão, porque a gente consegue inspirar pela boca. No entanto, a gente não faz não passa por nenhuma, esse ar que entra não passa por nenhuma dessas barreiras protetoras que nós temos dentro do nariz, na nossa cavidade, tanto na entrada do nariz quanto na cavidade nasal. E ainda, aqui na cavidade nasal, nessa porção superior, nós temos os sensores olfativos. Então, essa região, né, que faz parte da estrutura do sistema respiratório, possui, aqui bem no alto, esses sensores olfativos.
Então, essa região, além disso, é responsável também pelo nosso olfato. Depois que o ar passou pelo nariz e pela cavidade nasal, esse ar vai para a faringe. Então, a cavidade nasal tem essas três funções de aquecimento, umidificação e filtragem do ar inspirado. Aqui nós vemos o osso etimoide e o osso vomer. Então, o septo nasal, o septo cartilaginoso, que faz parte do nariz, ele se comunica com esses dois ossos, tá? Que tem essas lâminas. Então, o vomer tem essa lâmina aqui e o etimoide também tem essa lâmina. Esse aqui também é o etimoide, que não dá para ver, o osso etimoide é um osso único, ele ocupa um espaço aqui, aqui para dentro. A concha nasal superior, ela é formada por uma parte do osso etimoide. Já essa concha nasal inferior é um osso separado, né? É o osso da concha nasal mesmo, que faz parte aqui da cavidade nasal. Então, olhando aqui para a faringe é essa estrutura que está em marrom. Nós podemos observar que a faringe tem conexão com a cavidade nasal, com a cavidade oral e com a laringe. Então, a faringe, ela tem uma porção chamada de nasofaringe, que é essa porção mais superior, que tem conexão com a cavidade nasal. Tem uma porção chamada de orofaringe, que tem conexão com a cavidade oral. E tem uma porção laringofaringe, que é essa porção mais inferior, que tem a sua ligação, a sua conexão com a laringe, por isso laringofaringe. Portanto, nós podemos observar que a faringe, nós podemos observar que pela faringe passa tanto o ar quanto o alimento. O ar que deve entrar na laringe e na traqueia, na sequência na traqueia, e o alimento que não deve entrar na laringe e na traqueia. O alimento deve passar direto, passar por trás e entrar no esôfago e então no estômago. Então, como que acontece do alimento não vir parar dentro da traqueia? Até acontece quando nós engasgamos. Tanto nós podemos engasgar e o alimento sair aqui pelo nariz, como nós podemos engasgar porque o alimento entrou na traqueia, passou pela laringe, né, e na traqueia, quando dá aquela sensação ruim aqui nas pregas vocais, que a gente sente que entrou no canal errado, a gente fala, né, que entrou no canal errado, entrou o alimento pela laringe. Ou a gente foi falar ou foi respirar no momento que estava engolindo a comida. E aí essa coordenação não funcionou. Então, vamos ver aqui as estruturas da laringe. A laringe, ela tem ela é formada por 9 cartilagens e além das cartilagens, tem estruturas que a ligam, a conectam. Então, a primeira estrutura que faz parte aqui da laringe é essa membrana tireoióidea, porque liga o osso ióide, que é esse osso que fica aqui do pescoço, a cartilagem tireoide. Essa aqui é a glândula tireoide. A cartilagem tireoide. Nós temos aqui a cartilagem cricoide. Olhando aqui numa vista posterior, aqui a gente já está vendo a parte superior da epiglote. E aqui nós estamos vendo, olhando então na porção superior, a gente está vendo toda essa cartilagem epiglótica. Essa aqui é a epiglote. Ela tem esse formato de folha e ela é responsável por fechar esse canal aqui, o canal
que vai para a traqueia, é o canal que vai ter contato com as pregas vocais, para que o alimento não entre por aqui. E daqui a pouco nós vamos ver como que acontece esse processo. Vamos ver uma animação para a gente entender esse processo, tá? E aqui está a cartilagem cricóidea, e temos várias outras cartilagens. Aqui nós temos a cartilagem corniculada, que ela tem esse formatinho de corno mesmo, né? Ela é corniculada. Temos essa cartilagem aritenoide, enfim, que são pares, né? Então aqui temos duas, aqui temos mais duas, já são quatro, mais a 5, 6, 7, né? E tem mais duas aqui que formam toda essa estrutura da laringe, onde, além de ser uma passagem para o ar, que essa daqui é a traqueia, então ela vai se conectar com a traqueia, ainda temos aqui a estrutura da fonação, ou seja, temos aqui as pregas vocais. Vamos entender como que funciona a epiglote. A digestão já vai começar na boca, então quando a gente morde o alimento, nós já temos a saliva, os dentes, né, para fazer essa mastigação. Essa estrutura que está aparecendo aqui é a língua, isso aqui é a língua, esse aqui é o palato duro. Então, na mastigação, a língua empurra o alimento para a faringe, vai empurrar para a faringe. Aqui nós temos a úvula. A úvula é aquele sininho que quando a gente abre bem a boca, a gente consegue enxergar lá no fundo. Aqui nós temos a epiglote. Ela está aqui levantadinha. Essa daqui é a faringe. Então, essa daqui é a cavidade nasal. Cavidade nasal aqui onde está mais claro. Aqui está mais escuro, já é a faringe. Então, aqui é a orofaringe. Aqui é a nasofaringe. Aqui é orofaringe. Aqui é laringofaringe. Então, aqui está a laringe, aqui é a cavidade oral, cavidade nasal. E aqui é tudo faringe. Portanto, na faringe passa tanto o ar, vai fazer esse caminho aqui, vai entrar na traqueia, vai entrar na laringe, depois na traqueia. E a comida, o alimento, ele vai entrar pela boca, vai fazer esse caminho aqui, pela cavidade oral, vai entrar na faringe, vai passar aqui por trás, vai entrar no esôfago e vai chegar lá no estômago. Agora eu quero que vocês observem essas duas estruturas. Nós temos aqui a úvula e nós temos aqui a epiglote. Eu vou rodar a animação e percebam que quando esse alimento for passar, a úvula vai fechar esse canal e a epiglote vai fechar esse canal, para que esse alimento não possa voltar e sair por aqui pelo nariz, nem possa entrar na traqueia, e sim vá para o lugar certo, que é o esôfago, que fica por trás da traqueia. Então, atrás está o esôfago, na frente está a traqueia. Então, o alimento está descendo, vejam o movimento da úvula, vou parar aqui um pouquinho. Vejam esse movimento aqui da úvula, ela subiu e fechou esse canal. E agora observem o movimento da epiglote. Vai abrir aqui uma janelinha menor que vai mostrar as cordas vocais e vai mostrar a epiglote fechando a passagem para que o alimento não entre ali naquela região. Então, ali as pregas vocais, ó. E a epiglote, parecendo uma linguinha ali, ó, descendo para fechar. Ela fechou e o alimento passou. Olha, ela fechou aqui. Ela fechou aqui a entrada e o alimento passou e está indo para o esôfago. Ele vai para o esôfago. Então, vamos ver mais uma vez essa movimentação. O alimento está descendo, a úvula vai fechar aquele canal para cima
a passagem nasal, né? A epiglote vai fechar, protegendo as cordas vocais e, portanto, a passagem do ar. E o alimento vai descer, então, para o esôfago. Aqui nesse canal, quando nós não estamos coordenando direito a esse processo de deglutição, pode acontecer do alimento, o arroz, por exemplo, ou a farofa é fácil a gente sentir ela vir aqui, vindo aqui para as cordas vocais, né? Que a gente começa a engasgar, não consegue falar, fica meio rouco, porque o alimento veio parar no canal errado, né? Veio parar aqui nas cordas vocais. E às vezes também acontece um grão de arroz e tal, de voltar por esse canal aqui, da gente engasgar na hora que está passando o alimento, ou a gente decidir que vai respirar na hora errada, ou que vai falar na hora que tá comendo, aí puxa o ar e inspira, na hora que a gente inspira, o arroz, o pedacinho de alimento, ele sobe e vai parar aqui no nariz, né? Vai parar aqui na cavidade nasal, a gente sente essa queimação. Então, é uma falta de coordenação, porque a gente tentou fazer duas coisas aí ao mesmo tempo, né? Respirar e comer, ou então falar, né? E comer, e então vai entrar no canal errado. O alimento vai entrar no canal errado. Então, ainda nas estruturas condutoras, nós temos a traqueia. A traqueia é essa estrutura que nós podemos ver aqui numa imagem. Aqui nós estamos vendo a parte posterior. Isso aqui são anéis cartilaginosos. Na parte da frente ele é fechado, atrás ele é aberto. Uma das funções aqui desses anéis é manter a traqueia de forma que ela não seja estrangulada facilmente, estrangulando a passagem do ar. Nós podemos sentir, quando a gente passa a mão aqui no pescoço, a gente sente esses anéis cartilaginosos ao redor da traqueia. Ela tem aproximadamente 12 centímetros de comprimento, 2,5 centímetros de diâmetro, e é a passagem do ar aqui. Ela vai ficar mais ou menos na altura da quinta vértebra torácica, é a altura que ela vai se ramificar, e a hora que ela se ramifica aqui já viram brônquios que vão entrar nos pulmões. Então a traqueia vem até essa região aqui mais inferior se chama carina, essa região aqui da carina é uma região muito sensível. Quando entra alguma partícula que não deve entrar por esse canal, aqui só deve passar o ar. Quando entra alguma partícula aqui que não é bem-vinda, a carina ela manda de volta. Então ela aciona a nossa tosse, ela provoca essa tosse para que a partícula possa subir, possa sair dessa região da traqueia. Então, aqui na altura da quinta vértebra torácica, vai se dividir em brônquios primários, né? Brônquios principais, direito e esquerdo. E os brônquios ainda são estruturas condutoras. Agora, eles vão entrar no pulmão, mas o objetivo dessas estruturas ainda é fazer com que esse ar chegue até os alvéolos, que é onde de fato vai acontecer a troca gasosa. Esses brônquios, eles parecem árvores. Então, aqui nós temos a traqueia, aqui são brônquios. Tá? Brônquio principal, o brônquio principal direito, o brônquio principal esquerdo. Os brônquios é como se fossem o tronco maior, o tronco mais largo da árvore. Então, nós temos um tronco principal na árvore, depois nós temos troncos menores que saem desse tronco principal. A partir dali nós temos galhos menores, às vezes menor ainda, mais fininho, até chegar nas folhas. Aí nas folhas tem aquele talinho do meio e tem umas outras ramificaçõezinhas atrás. E o brônquio é desse jeito. E ele vai mudando de nome conforme a sua
o seu calibre, a sua espessura vai diminuindo. Então, nós temos aqui o tronco principal, nós temos os brônquios lobares, que tem esse nome porque cada lobo do pulmão tem um brônquio lobar. E o que são os lobos do pulmão? Aqui nessa imagem não dá para ver muito bem, mas daqui a pouco a gente vai ver uma imagem que dá para perceber isso melhor. Mas o pulmão direito, ele tem 3 lobos, que são 3 divisões. O pulmão esquerdo tem 2 lobos. O pulmão esquerdo, ele é um pouco menor do que o pulmão direito, porque o pulmão esquerdo tem aquela voltinha, né? Ele tem aquele formato que encaixa perfeitamente o coração. Então, ele é um pouco menor. E para cada lobo desses do pulmão, tem um brônquio lobar. Ou seja, nós temos o brônquio principal esquerdo, o principal direito, que seria aquele tronco maior, o tronco principal da árvore. Depois nós temos os brônquios lobares, que vão um para cada lobo, que seria aquela primeira ramificação, que ainda são troncos grossos da árvore. A partir dali, nós temos os brônquios segmentares, que são um pouco mais fininhos, que vão formando ali os galhos menores da árvore. E depois nós temos os bronquíolos, que são aqueles mais fininhos, da onde vai sair aquele que segura a folhinha, que são os bronquíolos terminais, tá? Então, de fato, isso daqui parece uma árvore. E a gente vai encontrar até na literatura falar de árvore brônquica, que é essa estrutura aqui, árvore brônquica, tá? Então, os brônquios, eles têm diferentes larguras. Então, entra como principal, depois os lobares, depois os segmentares, depois os bronquíolos e, por fim, os bronquíolos terminais, onde vai ter ali a conexão com os alvéolos, que é onde vai acontecer a troca gasosa. Isso também acontece com as veias, as artérias, né? Porque são as artérias ou veias que têm calibres maiores. Aí nós temos as arteríolas, que são menores, e chega lá, então, nos capilares, vai diminuindo, né? E agora que já estamos falando do pulmão, nós estamos falando então das estruturas respiratórias. Vamos entrar nas estruturas respiratórias. Os brônquios fazem parte das estruturas condutoras, porque ele ainda está levando o ar até a região onde vai acontecer a troca gasosa, e ele fica dentro do pulmão. Mas a gente já considera aqui o pulmão como, obviamente, uma estrutura respiratória. Aqui nós temos as costelas, representado nessa imagem nós temos as costelas e temos os músculos intercostais. Temos aqui o pulmão. Esse aqui é o pulmão direito, vocês podem ver que tem 3 lobos, esse aqui é o pulmão direito. E recobrindo esse pulmão, nós temos uma membrana chamada pleura. A pleura, ela recobre o pulmão. Só que ela é uma estrutura, essa pleura, muito parecida com o pericárdio seroso. Então, se vocês lembram, quando nós estudamos o coração, nós temos o pericárdio fibroso, que é aquele pericárdio, aquela porção do pericárdio que fica mais externa, que fica em contato com as outras estruturas. Inclusive, o pulmão, a pleura né, parietal, ela é responsável pela ancoragem do pulmão junto com o diafragma e o periósteo do osso externo, de fazer a ancoragem do coração, se conectando com o pericárdio fibroso. Logo abaixo do pericárdio fibroso no coração, nós temos o pericárdio seroso, que tem 2 porções, uma parietal, que fica conectada com o fibroso, e uma visceral, que fica conectada com o miocárdio. E no meio do parietal e do visceral, nós temos a cavidade pericárdica com o líquido pericárdico, que tem a mesma função do líquido pleural. Então, é uma estrutura muito, muito parecida com aquela que nós estudamos no coração. Aqui, externamente, mais externamente, nós temos a pleura parietal,
temos uma cavidade, que é a cavidade pleural, e temos a pleura visceral, que fica em contato com o pulmão. E aqui dentro dessa cavidade, nós temos um líquido pleural, que é um líquido viscoso. E a função desse líquido pleural é possibilitar, né, o deslizamento entre as pleuras e possibilitar e esse líquido pleural reduz o atrito entre as membranas, né, que possibilita esse deslizamento e possibilita, então, essa expansão e essa retração do pulmão durante a inspiração e a expiração. Ou seja, tem um papel bastante parecido com toda aquela estrutura que nós vimos no pericárdio. Com relação à localização dos pulmões, nós podemos observar aqui nessa imagem que ele está protegido pelas costelas, ele fica na caixa torácica. Entre o pulmão e outro, nós temos o mediastino, com vários órgãos, principalmente com o coração, entre um e outro, né? Entre um pulmão e outro. No seu ápice, o coração tem a base dele para baixo, o ápice apontado para cima, e esse ápice ele está um pouco acima da nossa clavícula, tá? Um pouco acima da clavícula. E tanto na região posterior quanto na região anterior, temos as costelas. Eu vou mostrar para vocês em uma outra imagem. Aqui nessa imagem dá a impressão que o pulmão vem até aqui embaixo, até porque está pequeno, então a gente não consegue enxergar tão bem assim. Mas não, o pulmão está aqui nessa região. O que esse desenho está mostrando é que a pleura parietal, sim, a pleura parietal, ela vem até o final das costelas. Então ela recobre todo esse espaço das costelas e não apenas até a altura aqui do coração, que também fica apoiado no diafragma. Podemos ver aqui o pulmão direito com seus 3 lobos, superior, inferior e medial, e o pulmão esquerdo com 2 lobos, apenas superior e inferior. E aqui nós temos uma região na parte interna do pulmão, que está virada, assim, uma parte que está virada para outra, nós temos os hilos. Esses hilos são uma estrutura onde entra tanto o brônquio, né, que está vindo lá, a traqueia, brônquios, aí tem toda aquela árvore brônquica dentro do pulmão. E ele entra por aqui, o brônquio entra por aqui. As artérias pulmonares direita e esquerda também vão entrar aqui no hilo e as veias pulmonares vão sair também por essa região, tá? Então, essa daqui é uma região bastante importante do pulmão. Essa porção mais interna aqui tem o hilo, onde temos a entrada e a saída de vasos e dos brônquios. E, finalmente, a gente chega, então, nos alvéolos, tá? Nós passamos pelo nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios, brônquios lobares, segmentares, bronquíolos, e chegamos aqui nessa estrutura. A gente vai passar pelos ductos alveolares, que são esses aqui, finalmente, né, aqui ó, os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, e chegamos então nos alvéolos. Tá? Os alvéolos, cada bolinha dessa daqui é um alvéolo. E esse cachinho é o saco alveolar.
Então, é como se tivesse uma membrana, é um saco que envolve os alvéolos juntinhos, mantendo eles assim, como se fosse um cachinho de uva. E é aqui dentro que vai ocorrer a troca gasosa. Essa imagem aqui é uma imagem que eu gosto, é uma imagem interessante, porque mostra a artéria pulmonar, então veio lá do ventrículo direito do coração, aconteceu a sístole, o sangue foi bombeado, ele passou para o tronco pulmonar, do tronco pulmonar para as artérias pulmonares e entrou no pulmão direito, pulmão esquerdo. Isso aqui, essa imagem é dentro do pulmão. Então, chegou aqui esse sangue venoso em uma artéria, mas ela precisa se ramificar em arteríolas. Então, são artérias de menor calibre são as arteríolas. Então, vai se ramificando. Quando chega aqui nos alvéolos, a arteríola se transforma em capilares. Estão aqui os capilares, ó, azulzinhos. Então, esses capilares, se vocês lembrarem da aula anterior, esses capilares, eles têm apenas uma túnica, ou seja, apenas uma parede, uma túnica bem fininha. E por essa túnica acontece a troca de gases. Ali está o vaso sanguíneo, que são os capilares, as hemácias, que estão passando por ali, elas vão captar esse oxigênio, elas vão deixar, esse sangue vai deixar o gás carbônico vai sair desses vasos e vai entrar aí nos alvéolos para ser expelido pela nossa respiração e vai captar o oxigênio. Então, a hemácia, as moléculas de oxigênio vão grudar nessas hemácias e aí vai voltar por essas veias, por essas vênulas, chegando até a veia, né, até as veias pulmonares. As veias pulmonares vão sair do pulmão, vão entrar no átrio esquerdo do coração. Entraram lá no átrio esquerdo do coração, o coração o átrio esquerdo vai fazer a sístole, vai passar pela válvula bicúspide ou válvula mitral, chegando no ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo tem a sístole, vai para a aorta, passando pela semilunar aórtica, vai para a aorta e da aorta, então, vai para o corpo todo. Então, essa estrutura é bastante interessante. Então, vai chegar no pulmão o sangue venoso pela artéria pulmonar. Vai se ramificar em arteríolas, várias arteríolas, vai chegar nos capilares, lembrando que os capilares são a conexão entre as artérias e as veias. Chegou aqui nos capilares que estão ali ó, grudadinhos nos alvéolos, estão tudo em cima dos alvéolos ali. Ali acontece toda essa troca gasosa. Quando esse sangue passa para o lado de cá, isso aqui já é o capilar da veia. Então já está oxigenado esse sangue. Aí vai entrar na vênula, que é uma veia de menor calibre, é uma vênula, vai chegar na veia e vai voltar lá para o átrio esquerdo do coração, depois ventrículo, aorta e o corpo todo. Essa visão aqui é uma imagem, essa imagem, ela é do Sobota. Eu gosto dela porque a gente consegue enxergar como é o pulmão. Às vezes dá a impressão que ele tem algumas estruturas lá dentro e tal, mas não é tão cheio de estruturas, né? Então aqui não está o coração, não está aqui, o coração estaria nesse lugar aqui. Essa aqui é a veia cava inferior, veia cava superior. Então todo o sangue que chega do tronco e membros inferiores vai chegar pela veia cava inferior. O sangue que vem dos membros superiores, cabeça e pescoço, vão chegar na veia cava superior e vão entrar no coração. Nesse caso aqui, a artéria pulmonar ela está em vermelho, geralmente ela fica em azul, né? Porque leva sangue venoso. Mas aqui está em vermelho. E essa aqui é a aorta. Ó, a aorta. Então aqui estaria o coração.
O coração não está aqui porque assim a gente vê os brônquios, né? Brônquios, bronquíolos, enfim. E a gente vê a quantidade de vasos que tem aqui dentro. Vasos, temos vasos linfáticos também aqui, ó, nessa região aqui até perto do brônquio principal. Aqui é o esôfago passando aqui atrás. Então, essa é uma imagem que eu gosto bastante, parece uma árvore, né? E aqui uma representação do que acontece dentro do pulmão, a respiração pulmonar, que chama hematose. Essa troca de gases chama hematose. Então, aqui é o capilar, aqui é o alvéolo. Esse O2, ele vai se conectar na hemácia, esse aqui é o glóbulo vermelho, ou seja, é a hemácia. Esse O2, ele chega, esse sangue, né, ele chegou rico em oxigênio, em gás carbônico. Aí o sangue passa por aqui e vai empurrando esse gás carbônico para cá, para o alvéolo. E esse oxigênio que está aqui no alvéolo, ele vem e dá a mão para o glóbulo vermelho, dá a mão para a hemácia. E aí ele sai daqui e vai circular no corpo todo. A esse processo nós chamamos de hematose. Eu vou passar essa animação que vai ilustrar bem todo esse processo. O ar é essencial para a manutenção de nossa vida. Ele é composto por diferentes tipos de gases. Tão importante quanto a qualidade do ar que respiramos é a preservação da saúde do nosso aparelho respiratório, pois ele é o responsável, dentre outras coisas, por levar o oxigênio até nossa corrente sanguínea, que por sua vez o distribui por todo o nosso corpo. A jornada do ar pelo nosso corpo começa pelo nariz e boca, passando pela faringe, laringe, traqueia e chega até os pulmões. Dentro dos pulmões, o ar passa pelos brônquios e depois por estruturas ainda menores, os bronquíolos. Ao final dos bronquíolos encontram-se os alvéolos, que recebem o ar que foi umedecido e aquecido durante toda a sua trajetória pelo aparelho respiratório. Os alvéolos são revestidos por uma extensa rede de vasos sanguíneos, chamados de capilares. É o contato entre os alvéolos e os capilares que possibilita a troca gasosa. Durante a inspiração, parte do ar é renovado nos alvéolos. Ao passar pelos alvéolos, as células sanguíneas liberam o gás carbônico, que é o resultado do metabolismo celular, e capturam o oxigênio, que está dentro do alvéolo, para distribuí-lo por todo o corpo. O oxigênio captado pelo sangue viaja até o coração, onde é bombeado para todo o corpo. Já o gás carbônico é expelido do corpo através da expiração. Nosso sistema respiratório dispõe de algumas defesas naturais que diminuem a quantidade de contaminantes que chegam aos pulmões. A primeira delas se encontra dentro do nariz. São os pelos nasais, que retêm as maiores partículas inaladas. As vias aéreas, nariz, traqueia, brônquios e bronquíolos são revestidas de uma camada aquosa de muco. Essa camada é responsável por umedecer o ar e também por capturar algumas partículas estranhas que foram inaladas. Abaixo dessa camada de muco existem as células ciliadas, que revestem todas as paredes das vias respiratórias, exceto parte dos bronquíolos e os alvéolos. Elas possuem um movimento vibratório, que faz com que o muco seja conduzido em direção contrária à dos pulmões. Esse movimento permite que as partículas que ficaram presas nesse muco sejam expelidas pela tosse ou deglutidas. Apesar dessas defesas, nosso organismo não é capaz de reter todas as partículas e outros contaminantes que entram pelo nosso aparelho respiratório. Algumas partículas conseguem chegar aos alvéolos. As paredes dos alvéolos são revestidas por uma camada fina de água, onde o ar se dissolve, tornando possível a passagem do oxigênio para o sangue.
Algumas partículas conseguem chegar até o interior dos alvéolos e ficam presas nesse líquido. Parte delas são dissolvidas e passam para o sangue. Outra parte não se dissolve e é atacada por um grupo de células chamado macrófagos. Os macrófagos atacam essas partículas com o objetivo de dissolvê-las quimicamente. Entretanto, algumas poeiras ou fumos metálicos, dependendo da sua natureza química, não são dissolvidos nem pelos macrófagos. Nesses casos, os macrófagos fazem um revestimento nessas partículas, que ficam permanentemente presas à parede alveolar. Parte do espaço utilizado para a troca gasosa fica, agora, obstruído com a presença dessas partículas recobertas. Com o passar do tempo e com a exposição contínua a um ambiente contaminado, o número de partículas presas permanentemente à parede do alvéolo aumentará, reduzindo a capacidade de troca gasosa e de respiração. Então, a respiração, ela tem 3 passos básicos. Um é a parte da ventilação pulmonar, que é a nossa respiração, ou seja, quando inspiramos ou inalamos o ar e expiramos, exalamos o ar. Essa é a parte da ventilação pulmonar, que é a nossa respiração. Então, esse ar da atmosfera vai até os alvéolos, tá? A segunda parte da respiração é quando já chegou lá nos alvéolos e ocorre a respiração pulmonar, que é essa que a gente estava falando, que é a troca de gases. Tá? Então, o sangue passa deste CO2 e os alvéolos e pega o O2 lá dos alvéolos e leva para o corpo. Quando chega no corpo, nós já estamos no terceiro passo, que é quando esse oxigênio vai entrar nas células e o gás carbônico resultante da metabolização das células vai passar para a corrente sanguínea e será levado para o pulmão. Vai ser levado para o coração. Chegando no coração, vai ser enviado para o pulmão, onde vai acontecer tudo isso aqui. Novamente, né? E aí a gente já tem que ter feito esse processo aqui, porque a gente precisa inspirar para que esse oxigênio entre, para que a troca de gases ocorra, para que o oxigênio seja levado para as nossas 100 trilhões de células. E isso acontece um monte de vezes, né? A cada respiração nossa. E nós temos os músculos que trabalham na respiração. Os principais são os intercostais, os músculos intercostais e o diafragma. O diafragma está representado aqui por essa linha. Então, quando nós inspiramos, normalmente, quando a gente inspira, uma respiração tranquila, né? Uma inspiração tranquila. Essas setas estão mostrando o movimento que esses músculos fazem. As costelas fazem um movimento de alça de balde. Então, imagine uma alça de balde. Qual é o movimento que ele faz? Esse aqui é o movimento das costelas. É um movimento de alça de balde. Só que as costelas elas ficam um pouquinho enviesadas assim. Mas elas fazem esse movimento de alça de balde. Então, quando esses músculos intercostais eles se contraem, eles puxam essa alça de balde para cima, expandindo a caixa torácica, ao mesmo tempo que o diafragma desce. Então, expande também aqui para baixo a caixa torácica e nós podemos inspirar tranquilamente. Quando nós expiramos, é o contrário que vai acontecer. Nós temos vários músculos que são acessórios da respiração. Então, os principais músculos da respiração são intercostais e o diafragma. E temos os músculos acessórios, que são o reto abdominal, o oblíquo, o transverso, mas também temos o peitoral menor, o peitoral maior, o elevador da escápula. Temos vários outros músculos que vão trabalhar como acessórios da respiração, principalmente quando estamos precisando forçar um pouco mais essa entrada de ar nos pulmões. Para finalizar, eu vou mostrar aqui uma animação para vocês, ilustrando essa questão da musculatura, né? Como que essa musculatura trabalha, como que essa musculatura auxilia nesse processo da respiração.
Então, vamos ver essa animação e até a próxima aula. Mecanismo de respiração no homem. Objetivo: entender como os pulmões e a cavidade torácica auxiliam no processo de respiração. A respiração é um processo vital essencial para todos os organismos vivos. No ser humano, a respiração é efetuada pelos movimentos ascendentes e descendentes da cavidade torácica. Durante o movimento ascendente, os músculos intercostais externos se contraem, erguendo as costelas para fora. Simultaneamente, os músculos diafragmáticos também se contraem, abaixando o diafragma. Como resultado, o volume da cavidade torácica aumenta e a pressão do ar diminui. À medida que o ar na cavidade torácica em torno dos alvéolos diminui, eles esticam e o ar externo entra nos pulmões por meio da faringe, da laringe e dos brônquios. Este processo é denominado inspiração. Após esse processo, os músculos intercostais externos relaxam, mas os músculos intercostais internos se contraem. Agora, a cavidade torácica é restabelecida ao seu volume normal. Os pulmões estão agora comprimidos, forçando o ar para fora, saindo dos pulmões através das narinas e para fora delas. Este processo é denominado expiração. Então podemos concluir que, durante a inspiração e expiração, os pulmões e a cavidade torácica funcionam de forma sincronizada. Em um ser humano normal, a taxa de respiração é de entre 15 a 18 vezes por minuto.